Salve, corintiano, beleza? Vamos estar vendo aqui as últimas informações do Corinthians, fechou? Vamos ver as informações com Mano e companhia, trazendo algumas informações do Timão nesse clipe aqui da Energia, fechou? Bora lá. Bora, solta aí, mano. O segundo dia de preparação, né, pro jogo contra o Botafogo, que é no domingo, 16 horas, lá no Engenhão. Único jogo do Domingão. Exatamente. O Botafogo, hein? Hugo Souza e Maicon em transição física podem ser que apareçam no jogo, hein, Lelê? Tá na hora, né? Matheus Bidu fazendo trabalhos parciais, ainda não tá em transição. E o Memphis Depay, esse tá totalmente entregue ali ao departamento médico. Ainda não sabe quando vai fazer nem aquela parcialzinho, nem transição física. Então, possivelmente, esses são os destaques, os desfalques pro jogo de domingo, Lelê. Mais uma vez, né, mano, sem Bidu e o Memphis, que já desfalcaram o Corinthians aí contra o Cruzeiro. Sem falar no Hugo Souza, né? Mas o Hugo deve estar voltando aí, como o Bento já destacou, já voltou pelo menos a treinar. Sim. O Memphis, querendo ou não, né, tecnicamente ali esse elenco é limitado, então ele faz uma falta, até porque o Guinegão, né, tá oscilando agora nos últimos jogos. Ele começou com uma fase muito boa no Corinthians, fazendo gol, sendo oportunista. O Memphis machucou na onde que eu não vi nenhuma reportagem. Aonde é que foi? Foi em campo? Eu não reparei. E tal, mas nos últimos jogos já deu aquela osciladinha, o que é comum, o que é normal, né, para um garoto iniciando agora no profissional. Agora, o que pesa mesmo, que eu acho que faz falta aí desses jogadores que estão no DM é o Bidu, né, mano? Porque o Bidu, ele não tem um substituto. Aí você tem que jogar com aquele esquema com o Hugo lá, o Congileri, o Dorival vem usando, né, como um terceiro zagueiro, aí colocando o Hugo lá, que não tem característica para ser ala, que o único que tem essa característica por ali é o Bidu. Então, querendo ou não, faz falta, né? Mas é o que temos pra hoje. Eu acho que ele poderia fazer um feijão com arroz, mesmo não tendo, talvez, a qualidade do Bidu, porque hoje o Bidu é o melhor lateral esquerdo do Corinthians tem no elenco, mas esse limitado desse Dorival Júnior, ele poderia colocar o Angileri no esquema com 4 ali. Sim. 2 zagueiros e 2 laterais, entendeu? Tipo, o Angileri eu acho ele um cara fraco. Não é um cara da minha predileção. Limitado não. Não é limitado, ele é limitado pra cacete. Ô Quintino, na boa, cara, não sei se você chegou a ver Corinthians e Cruzeiro, no caso Cruzeiro e Corinthians. Não assisti, confesso. Pra você ter uma ideia, o Corinthians ele foi amassado no primeiro tempo de cabo a rabo. O Corinthians ele foi extremamente espancado pelo Cruzeiro e virou 1-0 por um milagre. Aí quando você tem um meio campo que só tem um jogador marcador, que era no caso o Ranielli, que também não fez uma boa partida, pra mim ele acaba falhando também, ele deu um mole no primeiro gol do Cruzeiro, mas ainda é um volante de marcação. O que ele faz, o Quintino? Ele desmonta o esquema de 3-5-2 que ele fez, ele recua o Hugo pra fazer um lateral, sendo que o Angileri é melhor que ele. Ele me tira o Ranielli, que é o único volante de marcação no time, no meio campo do Corinthians, pra montar um meio campo com Carrillo, com Bidon, com Garro, com Vitinho, sendo que ficou sem marcação no meio campo, o Corinthians já tava perdendo. Quintino, na boa, é inadmissível, cara. É inadmissível. Ele voltou com um meio-campo que não tinha jogador de marcação. Eram 5 caras no meio-campo com característica que ninguém marcava. Num time, Quintino, que já estava sendo amassado no primeiro tempo. E o Cruzeiro mandando e desmandando. Ô, Lele, o Matheus Pereira, ele jogou de terno nesse jogo. O Arroio pelo lado esquerdo ali do ataque do Cruzeiro, lado direito da defesa do Corinthians, ele tava fazendo um salseiro. E ele me tira o único volante de marcação, Quintino, pra jogar com o meio campo. Por exemplo, você monta esse meio campo pra jogar contra o Sport, você precisando da vitória. Aí tudo bem que você fala, é um time que não vai me atacar. É um time que não tem mais o que fazer. Mas aí que tá, quando você tá sofrendo uma hemorragia, Quintino, não adianta você tentar correr. Você precisa primeiro parar, estancar o sangue, pra depois você ver o que você faz. E a impressão que eu tenho, Lelê, é que o Dorival ele não conhece o elenco que ele tem na mão. De verdade. Eu até acho ruim falar isso. Porque é um cara que tá no futebol há tanto tempo, mas desculpa. É um erro crasso, Lelê, que não dá pra cometer. É um treinador que passou pela seleção brasileira. É um cara que passou recentemente aí por grandes clubes, como o Flamengo, Lelê. Ele ganhou a Copa do Brasil e foi mandado embora. Então esse cara, quando ele é mandado embora de um time que ele foi campeão, dá pra ver nitidamente que a própria diretoria dele não confiava nele. E outra, essa má partida do Ranielli que você citou aí, é muito por conta desse esquema. Porque ele ficou completamente fora de onde ele rende ali, né? Jogando como um meia ali pelo lado direito. E o Ranielli, onde ele vai melhor, é justamente fazendo essa cabeça de área. Quando ele afunda ali entre os zagueiros, inclusive ele é o nosso melhor cara para fazer essa saída de bola ali. Então, enfim, as escolhas do Dorival
acabaram prejudicando um time que já tem muitas limitações. Né? Ó, e tá rolando, hein? Pra não sair de costume, viu, mano? Tá rolando. Sim. Manifestação lá nesse momento aí. Tá rolando. Não acredito. No Corinthians? Né, não pode ser. Protesto contra os desvios de materiais do Parque São Jorge. Manifestação fazendo uma alusão ao vice-presidente Armando Mendonça, né? Então, mas tá engraçado. Será que tem uniforme pro próximo jogo, Domênico? Tem lá o brechó do Armando, né? Aí, né, colocaram o brechó do Armando, uma faixa. Brechó do Armando. E as camisas, tipo um varal, né? As camisas do Sensacional. Sensacional. Maravilhoso. Hein? Uniforme 1, uniforme 2, uniforme de treino. Tem a foto? Deve ter ali. Inclusive, a foto é maravilhosa, hein? A criatividade das torcidas. Se não tem, a gente vai caçar. Não, eu mando aqui eu mando pro cowboy aqui. Né? Então, aí tá rolando esse protesto lá. Criatividade, hein? Muito bom, cara. Ô, mano. Estão penduradas as camisas, é? Estão penduradas, tipo, maravilhoso aí isso, tá cara. de treino, tá de uniforme 2, uniforme 3. Tem, eu vou mandar no grupo aí também, vou mandar pro cowboy. Manda pra gente Ô, mano, para o nosso deleite. Mas você teve um embate aí com o Armando Mendonça, justamente sobre esse assunto, né? Onde ele foi acusado de ser um dos responsáveis pelos desvios dos materiais esportivos, e ele respondeu o que exatamente sobre isso? Pra falar a verdade, ele fala que ele não é o responsável pelo departamento lá, pelo almoxerifado do clube. Ele falou que houve ali por parte da diretoria do Corinthians, na época ainda do Augusto Melo, e agora na época do Osmar Stabile, que ele fala que isso acabou, que não acontece mais. Aí ele tenta se justificar a respeito aí do... Olha lá, as imagens estão na tela. Olha lá. Vocês podem ver aí. Os caras puseram. E ele fala, Lelê, categoricamente que ele não é responsável por esse setor. Que ele não era o único responsável, que ele tinha ali também o acesso, que ele pediu até alguns materiais esportivos, se eu não me engano, acho que 130 e poucos, que na própria auditoria que foi feita dentro do Corinthians, que ele também contesta, ele fala, o cara ele não é um especialista em auditorias, ele era um cara de TI dentro do clube, e ele foi posto ali para fazer essa auditoria, falou que ele mesmo deveria ter recusado, porque já que ele não é um cara um especialista em fazer esse tipo de procedimento, ele deveria ter falado que ele não era competente para tal. Falou, e ele acabou falando aí, colocando o meu nome ali como principal responsável, falou, e a mídia comprou essa ideia. Mas de verdade, Lele, eu até falei pra ele, mas Armando, independentemente de você ter dado conta dos 130 itens que você falou que fez ali a solicitação dentro do almoxerifado, falei, eu tô falando aqui de um desvio de 7 milhões, cara, de dentro do almoxerifado do clube. Isso é uma indecência, Lele. Isso é uma indecência. Isso mostra a porcaria que tá o Corinthians hoje. É inadmissível, é vergonhoso, Quintino. O Corinthians tem que ligar no Fluminense e falar, tem como vocês jogar com uniforme 2, porque eu não tenho uniforme 1 pra levar pro Rio de Janeiro? Isso aí é um negócio, Lele, que... Cara, se contasse isso, por exemplo, num filme... se contasse no Boleiros, Lele, e eu falar, não, isso aí é ficção. Isso não acontece. Os caras estão fazendo uma sátira de uma situação que é utópica. Isso aí só acontece na várzea. E vou te falar, eu até peço desculpas muitas vezes em comparar o Corinthians com a várzea, porque tem muito time de várzea que é muito mais organizado do que o Corinthians. Hoje, infelizmente, Lele, o tema mesmo, e o Armando ele pode dar a versão dele, o rapaz lá, o Marcelo Munhões, que fez aí a auditoria, ele entregou esse documento para o Osmar Stabile, mas eu acho que o próprio presidente do Corinthians ele tem que tomar partido disso, Lele, e começar a punir pessoas. Porque ele não pode comprar uma versão de A ou de B e não investigar isso a fundo. Infelizmente, até o Osmar Stabile ficar bravo comigo, ele até me mandou uma mensagem outro dia falando, porra, você me trata como um Zé Ninguém. Ô Osmar Stabile, basta você começar a assumir o seu comando de presidente do clube e tomar a rédea dessa situação. Você não pode ficar ouvindo 300 pessoas pra mudar um copo de lugar, Osmar. Você é o presidente do Corinthians, cara. Bata no peito, chama a responsabilidade, mergulhe, como fez, por exemplo, o promotor, o Cássio Concerino, Lelê, dentro de uma investigação do cartão corporativo do Andrés, e traga pra si, Osmar, a sua convicção. Busque elementos, tudo bem, eu não vou dizer aqui que a pessoa não tem que ter o direito da ampla defesa, tem que ter. Você ouve o cara, mas diante de tudo que tá relatado e constatado, cabe a você analisar se você acredita ou não. Mas realmente, Osmar, haja como presidente do clube. Não fica pedindo opinião de 300 pessoas pra mudar um copo de lugar, porra. Fala aí, Maynard, que ele falou pra você? Bom, galera, esse daqui foi o videozinho do corte do Mano. Vocês concordam com o Mano? Mano tem uma opinião forte aí, né? Mano
bota a boca no trombone mesmo. Tem dó de falar a verdade, não. E o Corinthians é isso aí. O Corinthians, cada semana que passa tem uma notícia ruim dele, velho. Mas, tamo que vamos. Nós não vai abandonar o timão nem a pau, beleza? Todo dia tá saindo um videozinho aqui, então já se inscreva-se no canal e ative o sininho para você não tá perdendo os vídeos, beleza? Falou!